Um dos grandes problemas hoje na questão fundiária do Brasil e do mundo é a questão da estrangeirização de terras. Isso envolve grandes investimentos estrangeiros, não só no Brasil, na África tem acontecido muito isso. A China comprou um pedaço da ilha de Madagascar, produziu, plantou, usou os técnicos deles, terminou a produção, pegaram os técnicos, a comida e disseram que foi um prazer enorme conhecê-los e foram-se embora, né? E aí ficou um grave problema, porque você não interage a população local com a população estrangeira, você não interage as tecnologias de cultivo, de safras, etc., desses países. Quando você fala em estrangeirização de terras, você busca o estímulo à imigração, você busca a expansão de fronteira agrícola, trocas de informações técnicas, né? E uma coisa que deve ser prevista é atender a segurança nacional e atender a segurança alimentar. Porque assim, você chegar num país, produzir e levar toda a produção embora, você está criando um problema de segurança alimentar que não deixa de ser um problema de segurança nacional. Aqui no Brasil, no estado do Mato Grosso, nós tivemos uma época em que um pastor de uma igreja coreana, ele comprou um pedaço do Paraguai e um pedaço do Brasil e fechou. Então a fronteira era ele, era para lá e para cá era a terra dele. E isso criou um problema enorme de segurança nacional, tanto para o lado do Paraguai como para o lado do Brasil. Então a gente encontra diversos exemplos em que isso acontece na Alemanha. O Chile é uma linguiça, né? Um país muito estreito e muito comprido. Um cidadão alemão foi comprando um pedaço. Quando você viu, ele tinha fechado do Oceano Pacífico até a fronteira com a Argentina. É propriedade particular de um alemão, é uma coisa impensável isso. Os países têm, na verdade, diversas formas de controle dessas suas faixas, dessas suas áreas de segurança nacional, vamos chamar assim, e de todo o território. Então você tem países que têm proibição total do estrangeiro adquirir terras, a não ser os próprios nacionais. Por exemplo, a Suíça, só o cidadão suíço adquire terras na Suíça. Terras no sentido de terras agricultáveis, né? Por quê? Porque a Suíça não integra a União Europeia, então não é nem um europeu pode participar, adquirir imóveis rurais lá, é só o suíço. Tem países em que você tem, quanto à extensão de terras, você pode ou não adquirir. Então você tem países também que têm total liberdade, eu tenho dinheiro, vou fazer um investimento, faço e tudo bem. Então você tem desde a total liberdade, você tem proibição absoluta, você tem sistema misto. O Brasil adota o sistema misto. Não é que nós sejamos proibidos de ter estrangeiros proprietários rurais. Eles podem ter, desde que atenda a certos requisitos. A aquisição até 3 módulos de exploração indefinida é livre, desde que seja a primeira aquisição. O que é módulo de exploração indefinida? São dados que são calcados em base da IBGE, em que o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, então define esse módulo, esta região. O módulo é uma fração mínima, né, de parcelamento do imóvel rural. Esse módulo é para plantar hortifruti granjeiro, esse aqui vai criar búfalo, esse aqui pode criar carneiro, você tem esses tipos. Quando você não tem uma atividade específica, o módulo se chama módulo de exploração indefinida. No estado de São Paulo, por exemplo, o menor módulo tem 5 hectares, o maior tem 15 hectares. No estado do Amazonas, o menor tem 70 hectares, um hectare tem 10 mil metros quadrados, é chão que não acaba mais. Quanto maior o estado, quanto menor a densidade populacional, maior é o número de módulos. Então, a primeira aquisição é até 3 módulos de exploração indefinida, essa é livre. Qualquer estrangeiro pode adquirir. De 3 a 50 módulos de exploração indefinida, precisa da prévia autorização do INCRA. Se você adquirir e levar no cartório de registro de imóveis, não consegue registrar, porque não tem a prévia autorização do INCRA, que dependendo da quantidade de vezes que eu já comprei e dependendo da quantidade de estrangeiros que existem naquele município, essa autorização vai saindo uma escala até chegar no presidente da República, ouvido do Congresso Nacional. Então você tem uma escala de quem autoriza. E se a área tiver mais de 20 módulos de exploração indefinida, aí então precisa de ter um projeto de viabilidade econômica. Além de dizer eu quero comprar isso, eu tenho de dizer o que eu vou fazer ali. As áreas em poder de estrangeiros não podem ser superior
num município a 25% da extensão municipal. Desses 25% da extensão municipal, dessa área de 25%, até 40% pode estar em poder dos mesmos nacionais. Então, eu sou belga, você é belga, nós temos aqui, vamos comprar um imóvel rural. Vai lá no cartório de registro de imóveis, que é o primeiro documento, o cartório diz assim, mas aqui já extrapolou os 40% dos estrangeiros no mesmo município. Ah, bom, então eu posso comprar no município do lado, mas aqui não posso. Tá? E aí então fica esse é o nosso primeiro critério, que é um critério de proporcionalidade que a gente chama. Dentro da extensão municipal, 25% pode estar em poder dos estrangeiros. Desses 25%, até 40% podem estar em poder dos mesmos nacionais. Tem exceções, como casado com cônjuge brasileiro, tendo filhos havidos no Brasil, os portugueses que têm a certidão de reciprocidade de direitos também não tem nenhuma restrição. Aquisição mortis causa, né? Aquisição por sucessão hereditária também não tem controle, não fica fora desse controle. Então, o maior problema que a gente tem hoje não é a pessoa física que pode adquirir. O maior problema que nós temos hoje, que tem uma confusão enorme nesses últimos 10, 15 anos, é a questão da pessoa jurídica. Você tem uma pessoa jurídica que é formada por brasileiros, ótimo. Essa pessoa jurídica tem, dentre os seus sócios, uma outra pessoa jurídica que tem brasileiros e estrangeiros. E aí você tem uma escala, você tem uma cadeia de pessoa jurídica da qual faz parte uma outra pessoa jurídica, entre outros associados, que tem essa segunda pessoa jurídica, tem outras pessoas jurídicas dentro. Quando você vai lá no fim, a gente chama isso de desconsideração da pessoa jurídica, você vai puxar até um estrangeiro que não mora no Brasil, que não tem domicílio no Brasil, a empresa dele não tem sede no Brasil, não tem registro no Brasil. Então, na verdade, tudo isso pode ser uma forma de maquiar a aquisição por estrangeiros sem autorização. Bom, o que aconteceu? Em 1994, teve um parecer dizendo que a modificação da Constituição, a Constituição de 88, ela tinha derrogado, tornava-se inconstitucional o primeiro artigo da lei que diz que os estrangeiros, pessoa jurídica, para adquirir precisam de prévia autorização do INCRA, etc, etc. Então, esse primeiro parecer, em 1994, disse que esse artigo era inconstitucional e, portanto, a aquisição era livre. Mas esse parecer não foi publicado. Em 98 ele é reafirmado e aí sai publicado em 1999. A partir daí virou, desculpe, a festa do caqui. Cada um adquiria como queria, quanto queria, a quantidade que queria, em lugares que não pode adquirir, como faixa de fronteira. Foi um caos. Em 2008, o Tribunal de Contas da União, analisando uma questão no estado do Amazonas, ele disse assim, olha, a lei está em vigor, porque o parecer da Advocacia Geral da União não tem poder de declarar a inconstitucionalidade de uma lei e não aplicar a lei. A lei está em vigor, é só o Supremo que diz que é inconstitucional e o Congresso retira a validade, mas não pode o parecer da AGU, feito por Zequinha da Silva lá da AGU, dizer que não pode. E que daí proíbe o INCRA de dar autorização. E as pessoas ficaram no caos, porque o cartório não queria registrar porque não tinha o parecer, não tinha autorização do INCRA, o INCRA não podia dizer nem que podia nem que não podia, porque ele estava proibido por conta do parecer, e aí entramos numa zona cinzenta, negra nessa história toda, de que podia ou não podia, e aí foi realmente, como eu disse, foram fazendo a aquisição do jeito que quisessem. Esse parecer, essa recomendação, na verdade, do TCU em 2008, ele diz assim, ó, a lei está em vigor, manda o INCRA cumprir a lei e manda a Advocacia Geral da União rever o seu parecer, porque não é por aí. E realmente, em 2010, é publicado um novo parecer da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União, dizendo, a gente estava brincando, onde diz que não pode, pode. Ou onde diz que pode, também não pode. E aí, então, houve toda uma modificação, que é, voltamos à regra anterior. Para o estrangeiro adquirir imóvel rural no Brasil, ele tem de atender a Lei 5.709, que está em vigor. Então, isso que é o importante, é esse critério de proporcionalidade. Existe um projeto de lei para modificar a Lei 5.709, mas
deve ser mantido um critério de proporcionalidade maior ou menor do que aqueles 25% ou 40%, não importa. Tudo isso visa a questão que a gente vivia até pouco tempo atrás, de que uma grande globalização que implica, que era o grande tema, a globalização que implica em que você não pode fazer restrições a investimento estrangeiro, que aliás ninguém é contra, muito pelo contrário. Só que de um tempinho para cá, o que a gente chama de globalização está acontecendo o inverso. Tanto por causa de uma política norte-americana do Donald Trump e outra, está começando a haver reservas de mercado. Então, quando a gente fala vamos abrir, aqui dentro do Brasil, vamos abrir, em outros países também, vamos abrir o investimento estrangeiro, o que está acontecendo politicamente são reservas de mercado para não haver investimento estrangeiro. Então, para onde que nós vamos? Não sabemos.